No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre um caso que aconteceu aqui no Brasil, mais precisamente no ano de 1973, que ficou conhecido como o caso Araceli. Eu tô trazendo esse vídeo aqui porque ele é bem parecido com um caso que eu já trouxe aqui no canal, chamado Ana Lídia. Caso você não tenha assistido, assista também logo após esse vídeo, que ambos esses casos ocorreram no ano de 1973. Uma época em que o Brasil passava pela ditadura militar. Vamos conhecer agora a história da menina Araceli. Araceli Cabreira Sanches Crespo foi uma menina de 8 anos que morava no estado do Espírito Santo, na cidade de Vitória, e frequentava o Colégio São Pedro. No dia 18 de maio de 1973, uma sexta-feira, parecia ser mais um dia normal para a família, mas quando deu o horário da menina chegar da escola e ela não chegou, toda a família começou a se preocupar com a situação. O pai, o espanhol Gabriel Crespo, ele suspeitou que tivera ocorrido um sequestro com sua filha. Então ele logo começou a distribuir fotografias da filha aos jornais locais. No dia 24 de maio, o corpo da menina Araceli foi encontrado 6 dias depois do seu desaparecimento, nos fundos do Hospital Infantil de Vitória. O corpo estava desfigurado e em alto estado de decomposição. De início, o pai disse que o corpo encontrado não era o de Araceli, mas depois de meses, após exames, foi confirmado que o corpo era sim da menininha. Uma das hipóteses foi de que a menina teria sido mandada pela própria mãe para entregar um envelope a Jorge Michelini. Jorge era tio de Dantinho, um dos suspeitos de sua morte. Em seguida eu vou contar melhor para vocês quem eram esses suspeitos. Quando a menina chegou para entregar esse bilhete, os acusados a teriam drogado, violentado e assassinado num apartamento no edifício Apolo, no centro de Vitória. Mas essa hipótese ela não se confirmou, já que a promotoria e também o depoimento de Marisley, que era uma antiga amante de Paulinho, um dos suspeitos, ela disse que a Araceli esperava o ônibus depois da escola, quando o Paulo Relau, o Paulinho, que estava em seu Ford Mustang branco, pediu para que a Marisley dissesse à menina que o tio Paulinho a chamava para levá-la para casa. Araceli foi vista também por um menino em um bar entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Relau, que ficava a poucos minutos ali da escola onde a menina estudava. Esse menino acabou sendo uma testemunha e ele disse à polícia na época que a menina não tinha entrado no ônibus e ela ficou brincando com um gato no estabelecimento. Depois disso, a Araceli não foi mais vista. Agora vamos às testemunhas, os suspeitos e as contradições, já que se trata de um caso bem complicado e com bastante informações. A justiça chegou a 3 principais suspeitos, sendo eles Dante de Barros Michelini, o Dantinho, Dante de Brito Michelini, o pai de Dantinho, Paulo Constantin Hilal, o conhecido como Paulinho. Todos os suspeitos são membros de famílias muito tradicionais e influentes no estado do Espírito Santo. Foi comprovado que a menina foi mantida em cárcere privado por 2 dias no porão e no terraço do bar franciscano, que pertencia à família Michelini. Tudo sendo do conhecimento de Dante Michelini, o pai de Dantinho. O Dantinho e o Paulinho, sob efeitos de drogas, teriam abusado e feito diversas barbáries, até mesmo drogado a pequena Araceli. A menina não resistiu e veio a falecer. Os acusados ainda permaneceram com o corpo, mantiveram sob refrigeração e jogaram-lhe um ácido corrosivo para dificultar ainda a identificação do cadáver.
Depois, jogaram os restos mortais da menina num terreno próximo ao hospital infantil, que foi o local onde 6 dias depois o corpo foi encontrado. Falando um pouco sobre Dantinho e Paulinho, eles eram conhecidos na cidade como usuários de drogas que violentavam garotas menores de idade. Os dois teriam sido responsáveis também pela morte de um guarda de trânsito que os havia parado. Também foi apontada como suspeita a própria mãe da Araceli, a Lola Sanches, que teria usado a própria filha como mula para entrega de drogas. Lola seria um contato entre a rota Brasil-Bolívia no tráfico de cocaína e atualmente residindo em seu país de origem, a Bolívia. Apesar de Paulo e Dantinho serem os principais suspeitos do caso e de terem testemunhas contra eles, eles jamais foram condenados pela morte da Araceli. De acordo com o relato de José Lozeiro, que é o autor do livro Araceli, Meu Amor, o caso produziu 14 mortes, desde possíveis testemunhas e até pessoas interessadas em ajudar a desvendar o crime. Ele próprio, o autor, enquanto ele investigava o crime em Vitória para escrever o livro, ele teria sido alvo de uma tentativa de queima de arquivo. De acordo com ele, um funcionário do hotel onde o escritor estava hospedado, que pertencia também à família Relau do Paulinho, teria alertado que ele estava correndo perigo, correndo risco de morte. A partir de então, ele passou a preencher uma ficha em um hotel e se hospedar em outro com medo do que poderia acontecer. Araceli foi sepultada 3 anos depois no cemitério municipal Serra 7. Sobre o Dante Michelini, o pai de Dantinho, ele teria usado suas ligações e influência com a polícia capixaba para dificultar o trabalho da polícia. Além disso, testemunhas chaves no processo morreram durante as investigações. Nenhuma dessas acusações foi provada. Durante o julgamento, Paulinho e Dantinho negaram conhecer Araceli ou ter qualquer relacionamento com a família Cabreira Crespo. Falando sobre testemunhas chaves que morreram, nós temos o caso do sargento José Romero, que ele estava prestes a finalizar as investigações e foi morto por um tiro nas costas. Em 1980, o juiz responsável pelo caso, Wilton Cille, definiu a sentença. Paulo e Dantinho deveriam cumprir 18 anos de reclusão e o pagamento de uma multa de 18 mil cruzeiros, o dinheiro da época. Dante Michelini foi condenado a 5 anos de reclusão. Os acusados recorreram da decisão e o caso voltou a ser investigado. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo anulou essa sentença e o processo passou para o juiz Paulo Capolli, que gastou 5 anos para estudar todo o processo. Por fim, ele escreveu uma sentença de mais de 700 páginas que absolvia os acusados por falta de provas. Sobre os pais de Araceli, depois da morte da menina, eles se separaram, a mãe voltou para a Bolívia e o pai faleceu em 2001. Paulinho e Dantinho continuam vivos e moram no Espírito Santo. Já Dante Michelini já faleceu. Em 2011, o Paulinho, ele foi preso durante uma operação suspeito de falsificar documentos entregues ao Detran. Uma das principais avenidas de Vitória recebe o nome do pai de Dante e avô de Dantinho, Dante Michelini, em homenagem aos seus trabalhos no desenvolvimento econômico de Vitória. O fato da avenida ter o nome de um relacionado à família de um dos acusados do crime já foi motivo de vários protestos lá na capital do Espírito Santo.
Em 2013, quando o desaparecimento de Araceli completou 40 anos, um grupo de movimentos para mudar o nome da via para Araceli. Ao longo da avenida, os manifestantes colocaram adesivos com o nome da menina em cima das placas de identificação da via. O livro sobre a Araceli, que foi escrito pelo José Louziero, Araceli, Meu Amor, de 1976, ele foi censurado durante a ditadura militar a pedido dos advogados dos acusados. No dia 18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, sendo uma pequena homenagem também a Araceli, que foi nesse dia que ela desapareceu e ficou marcado como o dia de sua morte no ano de 1973. Esse caso que eu trouxe para vocês, ele é um caso bem completo, bem complexo e que mais de 40 anos depois do crime, ele não teve soluções, os possíveis suspeitos estão soltos, vivendo sua vida, enquanto uma menininha de apenas 8 anos perdeu a vida de um jeito brutal e absurdo e que nunca teve um fim, até mesmo para a própria família. A Araceli tinha um irmão que ainda está vivo e ele até comentou, tem uma entrevista com ele em 2016, que aquilo foi um ponto que dividiu muito a família na época e aconteceu o que aconteceu. Bom, espero que vocês tenham gostado desse caso. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.